Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 17. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se nos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Feche seus olhos. Deus, queremos te dar graças por esta palavra. Te louvamos, ó Deus, porque tu és poderoso para falar, Senhor, a cada coração. E assim como o Senhor já revelou nesta noite que o Senhor nos escolheu, somos escolhidos de Ti, ó Deus, para a missão a qual o Senhor tem em nossas vidas aqui na terra. Portanto, nesta noite nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, venha nos capacitar, ó Deus, e nos revestir com autoridade, poder e ousadia, no nome de Jesus Cristo, para realizarmos a Tua vontade. Sim, Pai. Que esta palavra fale a cada coração, que todo o meu eu seja caído por terra, e o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Eu repreendo agora toda distração da mente. Eu repreendo, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, toda seta maligna, todo dardo inflamado do inferno, que seja caído por terra em nome de Jesus. Que a Tua igreja saia daqui abençoada com esta palavra. Que o Teu Espírito nos convença, Senhor, com esta palavra. Em nome de Jesus, que toda surdez espiritual seja repreendido e caído por terra, no santo nome de Jesus Cristo. Assim que eu oro e te agradeço para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero nesta noite usar este texto para falar ao coração de cada um de vocês a respeito de um assunto muito importante, a oposição de Satanás, a oposição satânica sobre a vida do cristão. Nós vivemos aqui neste mundo, aqui nesta terra, em busca do reino celestial. Vivemos em busca de uma morada ao lado de Deus. É um lugar a qual Jesus diz que está preparado para cada um de nós. E Satanás, ele se opõe em nossas vidas para que isso não aconteça, né? O diabo não quer de maneira alguma que você vai morar no céu. Ele quer que você vá para o inferno. E Satanás, ele sempre vai se opor sobre a vida do cristão, sempre vai se opor sobre a igreja. Basta você tomar uma posição diante de Deus para que você enfrente a oposição do inimigo. O diabo, ele vive neste mundo, de uma forma ilegal. Você não consegue ver o diabo, consegue? Não. Você consegue ver os demônios? Não. Por quê? Eles são espíritos, né? A Bíblia diz que eles são espíritos, forças do mal nas regiões celestes. E por
Satanás tentar agir, tentar locomover neste mundo, ele age de uma forma ilegal. Este planeta qual nós vivemos nele, a Terra, não foi preparado para Satanás, não foi feito para o diabo. Deus fez a Terra para quem? Para ser habitada pelo homem. E Satanás, então, ele tenta opor diante do homem, ele vai usar o quê? Algumas formas para ele tentar agir aqui neste mundo. Olha só para você ver, uma pessoa, quando ela vai para um outro país, se ela vai de uma forma ilegal para aquele país, sem o passaporte, sem o visto, sem carimbo ali das autoridades, de que ela está apta para viver em outro país, que ela está apta, documentada para morar em outro país, se ela não tiver esses documentos em mãos, ela vive naquele país de que maneira? Uma maneira ilegal, porque não é o país de origem dela. Então assim também é Satanás aqui na Terra, e aquela pessoa, para ela poder fazer algo ali naquele país, viver de uma maneira clandestina, ela precisa de o quê? Um falso documento, para que ela possa identificar onde ela for trabalhar, onde ela for comprar as coisas. Ela precisa ali de um falso documento. Satanás também, para locomover aqui neste mundo, ele precisa de uma falsa identidade. Para ele viver aqui de uma forma corpórea, ele precisa de uma falsa identidade, ou seja, um falso corpo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar as pessoas. Ele não vai usar um animal, ele não vai aí incorporar em um cachorro, e de repente o cachorro começar a falar com você, você vai sair correndo, você vai fugir, porque o cachorro falando não é normal. Então ele vai usar o quê? Algo a qual nós temos comunhão, algo a qual nós entendemos. Ele vai usar o próprio homem. E nós vemos isso na história da Bíblia, nos relatos bíblicos. Satanás sempre tentando aí uma falsa identidade. Imagine só você, houve uma época em que o diabo ele tentou roubar o corpo de Moisés. Ele tentou ali pegar o corpo de Moisés para ele. Diz a palavra do Senhor que o arcanjo Miguel e Satanás, eles lutaram sobre o corpo de Moisés. Está lá no livro de Judas, o versículo de número 9. Eles lutaram ali para conseguir o corpo de Moisés. Satanás queria aquele corpo. Aí eu fico me perguntando, por que Satanás, por que o diabo queria o corpo de Moisés? Você já parou para meditar nessa pergunta? Por que ele queria o corpo de Moisés? Em primeiro lugar, amados, enganar o povo de Deus. Ele queria o corpo de Moisés porque seria uma maneira dele infiltrar no meio do povo, seria uma maneira dele enganar o povo, seria uma maneira ali dele usurpar a autoridade a qual estava agora sobre Josué, porque Moisés já era morto. E quando Moisés morreu, ele não morreu de velhice, ele viveu 120 anos. E ele não morreu de velhice. Diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo de número 34, que Deus, através da sua palavra, tirou a vida de Moisés. Deus levou Moisés ali no alto do Monte Moriá e disse: olha, está vendo toda essa terra aqui? É o que eu tenho prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. E é esta terra que o povo vai entrar, é esta a promessa de Deus. Mas você vai somente ver com os olhos. E você não vai entrar na promessa. Você não vai entrar nesta terra. E a Bíblia diz assim que Moisés morreu ali naquele lugar. E o próprio Deus o sepultou. O próprio Deus sepultou o corpo de Moisés.
E a Bíblia relata isso, que homem nenhum sabe onde foi sepultado. Então, para o povo de Israel, creio eu que naquela época, eles não imaginariam que Moisés estava morto, porque eles eram acostumados a ver Moisés ficar 40 dias lá no monte, buscando a Deus. Por 2 vezes Moisés fez isso lá no Monte Sinai. Ficou 40 dias no monte, na presença do Senhor. E a intenção de Satanás qual era? Usar o corpo de Moisés para poder infiltrar no meio do povo. E ali ele poderia então fazer aquilo que ele queria com o povo. Era uma maneira dele se opor à autoridade de Deus. E assim também nós vemos nos nossos dias de hoje, a intenção do inimigo é o quê? Sempre tentar enganar você. A intenção de Satanás é sempre se opor para enganar, para tirar você da presença de Deus, para levar você a viver uma vida distorcida daquilo que Deus quer, ou melhor dizendo, uma vida torcida, dos planos de Deus. Nós vemos um outro relato desse daí também, Satanás ele se opondo ali diante do povo, quando Saul foi rejeitado por Deus, diz a palavra do Senhor que logo ali no finzinho da sua vida, ele foi consultar uma cartomante, ele foi consultar ali uma adivinha, uma bruxa, vamos dizer assim, e chegando ali, Saul, conversando com ela, pediu para que ela consultasse ali os espíritos. Abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel. É importante a gente ler esses relatos. 1 Samuel, capítulo de número 28. Acharam? Versículo de número 10 diz assim: Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo como um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por quê? Pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez o teu inimigo. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera:
tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não escutastes o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Veja que passagem interessante. Em primeiro lugar, Samuel ele foi buscar ali conselho em quem? Em uma adivinha, em uma cartomante, em uma feiticeira, em uma bruxa. E ali então ele chegou diante da mulher e pediu para que ela ressuscitasse quem? Samuel. Interessante, amados, o relato da palavra. Aquela mulher ali, ela já estava materializada por Satanás, ela já estava ali possuída por Satanás. E Satanás veio então enganar, se opor ali, o rei Saul. E a mulher então, no momento em que ela começa o trabalho espírita, a sessão espírita dela ali, ela vê subindo um espírito em forma de um Deus. Em primeiro lugar, amados, aquele que vai para a glória, a tendência é o quê? É descer, porque ele foi para a glória, né? Agora aqui nós vemos o espírito fazendo o quê? Subindo. Vindo de baixo. Vindo de baixo. Vindo de baixo está vindo da onde? Inferno. E a mulher, no momento em que ela vê aquele espírito em forma de Deus, ela dá um grito, ela assusta. Olha só as artimanhas de Satanás. E ali então, no susto que ela levou, já chamou a atenção de Saul. E aí o rei de Saul já perguntou para ela: o que vês? Aí ela diz: olha, eu vejo um Deus, eu vejo um Deus que vem subindo. Aí no verso 13, que vem subindo sobre da terra. Então nós vemos aqui o próprio demônio, o próprio Satanás, tentando ali cauterizar, tentando ali enganar a Saul. E o relato mais interessante nisso daqui, amados, é que Saul viu aquele espírito. Saul chegou a ver que era Samuel. Vamos prestar atenção na palavra aí, Ele não viu, ele supôs, Olha só, no verso de número 14, perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo como um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ele entendeu, pela maneira da mulher falar ali, ele já entendeu: olha, é Samuel que está vindo. E ele já prostrou ali diante de quem? De um demônio, diante de Satanás. E ali então ele começa ali a conversar. Olha só aqui, ele não está vendo o espírito, ele não está vendo ali a Samuel. E agora o diabo começa a falar através da boca daquela mulher. Ele começa a falar agora através da boca daquela cartomante. Falar com quem? Com Saul. E Saul trocando a maior ideia ali com o diabo, amados. A oposição de Satanás. Quando você vai fazer algo para Deus, quando você procura buscar a presença de Deus, você pode ter certeza que Satanás vai sempre se opor. E ali então o diabo, sabendo de todas as coisas que tinham acontecido com Saul,
a Bíblia diz assim que quando ele desobedeceu a Deus, né, o Espírito de Deus saiu de Saul e veio um espírito maligno da parte de Deus e apossou de Saul. Então Saul já estava aqui cego espiritualmente, porque já tinha sido rejeitado por Deus. E ele dando ouvido então ao que aquela mulher estava dizendo, ele não está falando com Samuel, mas sim dizendo para Satanás, conversando com o diabo usando aquela mulher para falar com Saul. Aí olha só o relato mais interessante aqui da palavra de Deus. Eu vou provar aqui dentro da palavra de Deus para você que quem estava falando ali não era o espírito de Samuel, mas era um demônio, era o próprio Satanás. Olha o que ele diz para Saul, versículo de número 18: como tu não deste ouvido à voz do Senhor. Olha, o diabo ele é nosso o quê? Acusador, né? Ele sempre nos acusa das coisas que nós fazemos. E aqui ele já está acusando Saul também. Olha, como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não escutaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Olha o verso 19: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Olha o que aquele espírito fala através da boca daquela mulher: amanhã tu e teus filhos estarás comigo, ou estareis comigo. Agora, olha a maneira a qual Saul morreu, amados. Vai lá no capítulo de número 31 de 1 Samuel, versículo de número 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpasse e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Ele fez o quê? Se matou, se suicidou. Os suicidas vão para o céu, amados? Não. Então, como aquele espírito disse que Saul estaria com ele? Era o espírito de Samuel? Não. De maneira alguma. Era um demônio levantado do inferno, falando ali com o próprio Saul. Satanás, precisando ali de uma falsa identidade para fazer os seus trabalhos malignos. Usando quem? Aquela cartomante, usando aquela necromante, usando aquela adivinha, para então fazer ali as suas tramóias. E Satanás ele vai sempre se opor sobre a igreja. Ele vai sempre levantar contra o cristão. Por isso é importante você estar atento, você tomar cuidado, você vigiar onde você vai, onde você coloca os teus pés, o que você fala, o que você faz, porque Satanás ele não descansa, ele não para, ele não vacila, ele está constantemente lutando contra o cristão, se opondo contra o servo de Deus. E nós vemos aqui Jesus, trazendo aqui na palavra dele essa colocação. Ele mandou ali 70 homens fazer o quê? Anunciar a presença de Jesus nas cidades onde Jesus iria passar. Ele disse: olha, vocês vão à minha frente, vão anunciar que é chegado o reino de Deus. A mensagem que vocês vão pregar vai ser esta:
o reino de Deus está próximo. Aí no versículo de número... Deixa eu achar aqui. Lá agora no livro de Lucas, amados. Versículo de número 9. Diz assim: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outro está próximo o reino de Deus. Ou seja, aqueles homens eram para anunciar às cidades que eles passariam que o reino de Deus estava próximo. Ou seja, Jesus iria passar por ali levando o quê? O reino de Deus sobre a vida das pessoas. Agora, o que é o reino de Deus, amados? O que você imagina que seja o reino de Deus? Lá vai haver tristeza? Lá vai haver choro? Não. Lá vai haver dor? Não. Vai haver sofrimento no reino de Deus? Não. Vai haver pessoas aleijadas? Não. Vai haver pessoas coxas, cegas, surdas, mudas? Não, no reino de Deus seremos perfeitos. Hoje nós somos cheios de falhas, defeitos, defeitos físicos, defeitos espirituais, defeitos sentimentais. Somos cheios de falhas hoje aqui neste mundo, mas no reino de Deus seremos perfeitos. E quando os discípulos anunciavam o reino de Deus está próximo, eles estavam ali anunciando a chegada de Jesus, anunciando a chegada de Jesus. Jesus chegando naquela cidade iria trazer o que? Perfeição para todos aqueles que crescem. É o que Jesus faz na tua vida, meu amado. Satanás ele vem colocar defeito, falha, problema, mas Jesus vem para fazer você perfeito. Jesus vem para trazer alegria na sua vida. Jesus vem para trazer esperança. Jesus vem para aliviar toda a dor, todo o sofrimento. Jesus vem para remover de você todo o cansaço. Jesus vem para enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. O reino de Deus para a tua vida é isso. Glória a Deus. E Satanás não quer que isso aconteça de maneira alguma, porque ele sabe que o que está reservado para ele é ranger de dente, é sofrimento, é fogo eterno, e ele quer levar as pessoas para lá. Por isso ele se opõe aos cristãos. Ali então os discípulos, quando eles saíram, os 70 discípulos a qual Jesus enviou, foi de 2 em 2. E a ordem de Jesus, a autoridade, o que eles tinham que fazer era pregar a chegada de Jesus. Amados, olha só de que maneira Satanás se opõe sobre a sua vida. Jesus vem trazendo aqui para os discípulos a maneira a qual Satanás iria se opor. Em primeiro lugar, sabe de que maneira ele se opõe? Como lobo. Jesus disse ali para os discípulos: olha, eis que envio para o meio de lobos. É o verso de número 3, capítulo 10 de Lucas. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Você já viu um lobo como ele ataca um rebanho? Um rebanho de ovelha? Ele nunca ataca sozinho. Ele anda sempre em matilhas, sempre em bando. E ali eles comunicam um com o outro, olhando fixo ali para o rebanho, olhando fixo para a presa a qual eles vão atacar. E eles comunicando um com o outro, eles esperam o momento em que aquela presa dá uma vaciladinha para eles então atacarem. Eles vão em bando. Quando Jesus disse aqui para os discípulos: eis que eu envio como cordeiros para o meio de lobo, ele está dizendo: olha, cuidado, porque Satanás vai atacar em bando. Os demônios vêm com todas as suas forças contra vocês. Portanto, é necessário você estar atento. O apóstolo Pedro deixa bem claro isso: olha, orai e vigiai, porque o vosso adversário, Satanás, ele anda ao vosso derredor como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Enquanto nós estamos unidos assim, amados, enquanto nós estamos juntos, Satanás não consegue tocar na tua vida de maneira alguma.
A Bíblia diz assim: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Enquanto você está firme, enquanto você está junto, enquanto a igreja caminha junto em união, em comunhão, o diabo não consegue tocar em você de maneira alguma. Ele pode fazer barulho, ele pode vir contra você, mas ele não consegue te atingir. Para quem está participando dos estudos de quarta-feira agora vai presenciar algo interessante. Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês que vai ser muito interessante. Vocês vão poder meditar no que vocês vão ver. Vai ser algo que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. Estamos estudando aí a volta de Jesus. E eu estou dizendo para os meus alunos que estão estudando aqui comigo dia de quarta-feira, que nós não devemos pregar mais Jesus vai voltar. Não devemos pregar mais isso. Nós temos que pregar, amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele não vai voltar, Ele está voltando, porque os sinais que estamos vivendo nos apontam para a vinda de Jesus. E é o que nós estamos estudando. Eu vou trazer aqui para você alguns acontecimentos, do que está ocorrendo, e aí você vai poder analisar a tua vida espiritual. Então Satanás, ele sempre vai te atacar em bando, como nós vimos aqui Jesus dizendo para os discípulos: eis que eu vos envio para o meio de lobos. Satanás levanta para se opor nas doutrinas bíblicas, nos ensinamentos bíblicos. Ele sempre levanta para opor contra você. Sabe de que maneira? Fazendo você discordar com aquilo que está sendo ensinado, fazendo você discordar com aquilo que está sendo ministrado ao teu coração. O diabo vai soprar na mente das pessoas: vê lá, não é isso que está falando, não é bem assim da maneira que está sendo dita, não. Amados, quem participou do estudo de quarta-feira aqui presenciou algo chocante, algo muito estranho. Um líder religioso, uma pessoa aí muito conhecida nas mídias de televisão, deixando bem claro: eu sou a favor do aborto. Um líder religioso, amado, se diz cristão, deixando bem claro isso daí para todo mundo ouvir, que é a favor do aborto, e ainda deixa bem claro com todas as palavras: e se eu estiver pecando, peco consciente. Quem esteve aqui lembra disso daí. O pecado consciente, amados, é um pecado que não tem perdão. São o que? Doutrinas, falsas doutrinas que nós vemos. O diabo, ele sempre vem com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, torcendo a palavra de Deus, para que a pessoa seja afastada dos caminhos do Senhor. Jesus, ele diz assim: olha, vocês vão, na casa que vocês entrarem, vocês vão bater na porta e vão dizer assim: a paz esteja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, ele vai receber. E se não receberem, a paz voltará para vós outros. Está aí no versículo de número 5, diz assim: ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Muitas pessoas dizem assim que os cristãos antigamente, para identificar um ao outro, eles andavam com uma varinha e aí faziam um meio círculo assim no chão, quando encontravam uma pessoa, aí o outro vinha ali com a varinha e completava aquele meio círculo por baixo, formando ali um peixinho, que é o símbolo do cristianismo. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia ensina assim, amados, que as pessoas chegavam na casa e diziam: paz seja nesta casa. Se houvesse ali o filho da paz,
com certeza ele diria amém, ou então, paz seja contigo também. Essa era a identificação dos cristãos antigamente. Era assim que eles se identificavam. Por quê? Não era costume naquela época saudar o outro com a paz. Não era costume naquela época cumprimentar uma pessoa com a paz do Senhor. E Satanás hoje ele muda todas as coisas, né? Hoje você vê o cristão, não existe mais isso. A pessoa chegar assim, meu amado, a paz do Senhor Jesus, né? Ou a paz, bom dia, boa noite, boa tarde, como vai, tudo bem? Acabou esse cumprimento aqui, acabou, né? Essa identificação. Olha só que interessante, amados. Quando você deseja a paz para uma pessoa e aquela pessoa não quer a paz, ela volta para você. Isso é importante. Em qualquer lugar que você chegar, seja na casa do ímpio, na casa do incrédulo, na casa do ateu, na casa de um satanista, seja onde for, se você entrar para dentro, a paz esteja nesta casa. Se a pessoa não aceitar, você vai sair de lá abençoado. E se a pessoa aceitar, vai ser bênção na vida dela. Você foi para levar paz. Satanás, ele sempre vai se opor diante das pessoas, levando as pessoas a mudarem de igreja. Aquelas pessoas que não fazem igreja nenhuma. É hoje aqui, amanhã ali, depois lá, depois da manhã, sabe Deus aonde. Isso daí é o que? Uma estratégia satânica, é a oposição de Satanás. Olha bem para você ver, amados, Deus colocou você aqui porque Deus tem planos na sua vida aqui neste lugar. Deus quer que você trabalhe neste lugar. Deus quer que você dê fruto neste lugar. Deus quer que você seja uma bênção neste lugar. Deus quer que o teu fruto permaneça de 30, 60 a 100 por um. Deus quer que você dê frutos. Se Deus quisesse você em outro lugar, Ele teria levado você. Você teria se convertido em outra igreja. Mas se você se converteu aqui, é porque Deus quer você aqui. Agora, Satanás se opõe diante de você para que você não dê fruto aqui. Aí ele fica o quê? Eu vou em tal igreja, depois eu vou em tal igreja, vou em outra igreja. Eu sou livre. E o diabo ainda sopra na mente da pessoa o seguinte, amados: todas as igrejas falam de Deus. Vai lá naquela que o líder ali é a favor do aborto. Está falando de Deus lá, mano? Pode até estar falando de Deus, mas não é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus de amor. Não é o Deus que dá vida. É um Deus que destrói. Agora, Satanás, ele faz isso com as pessoas, para que a pessoa não crie raiz. O salmista Davi, ele diz assim, olha, plantados na casa do Senhor, nós o quê? Floresceremos. Quando você está plantado na casa do Senhor, você vai florescer. Agora, Satanás não quer que você fique plantado, ele quer que você fique vagueando por aí. Para quê? Para que você não crie raiz. Uma árvore sem raiz, qualquer ventinho que dá, tomba ela. Agora, quando ela é uma árvore enraizada, pode dar o vendaval que for, que ela permanece firme. O que falta nos cristãos hoje é criar raiz. E para você criar raiz, amados, você tem que estar plantado na casa do Senhor. Aleluia. Olha só o que Jesus ensina aqui para os discípulos. Olha, vocês vão encontrar uma oposição. Satanás vai tentar fazer vocês irem de casa em casa, mas não faça isso. Versículo de número 7. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo, do que lhes tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. É um ensinamento. Jesus está vendo aqui o que o diabo iria fazer. E ele está dizendo para os discípulos: olha, quando vocês chegarem, tiver paz naquela casa, vocês forem bem recebidos, permaneçam ali, não fiquem andando de casa em casa. Hoje Satanás se opõe na igreja, se opõe na sua vida, e ele vai fazer o quê?
quê? Fazer com que a pessoa fique andando de igreja em igreja, até chegar a um certo ponto, amados, que não tem igreja boa para ela. Aí pronto, fez a vontade do diabo. Quer saber de uma coisa? Não vou para a igreja nenhuma mais. Toda igreja é cheia de problema, toda igreja é cheia de defeito. É claro que é. Ela é constituída pelo homem. A igreja perfeita, só quando chegarmos lá na glória. Só que você pode buscar a perfeição aonde você está. Tem pessoas que se opõem sobre aquilo que está ensinando, como eu disse há pouco aqui. Satanás se opõe diante da pessoa para que ela não concorde com as doutrinas. Não, isso está errado. Não é assim. A pessoa, observa bem para vocês verem, amados, nunca vai ser bênção aonde ela passar, porque por onde ela passa, ela deixa problema. Então, não sei no dia do amanhã o que Deus pode fazer na tua vida, mas nunca saia de uma igreja para ir para outra igreja com um problema, porque você nunca vai ser bênção por onde você for, vai ser sempre problema. Agora, quando você sai abençoado, tem pessoas, amados, que congregou aqui com a gente, saiu daqui, nem sequer chegou em mim e disse: olha, Pedro, estou indo para outra igreja, eu quero que você me abençoe para que eu seja bênção lá. Nem sequer isso fez. Como que vai ser bênção? E isso daí é o que? Estratégia satânica. Lembra daquela passagem de uma irmã que chegou no pastor e disse para ele: olha, pastor, eu estou saindo da igreja e estou indo para outra porque a igreja lá é uma bênção. Irmã? Lá não tem defeito nenhum, não tem problema nenhum. Aí o pastor disse: olha, eu vou te dar uma profecia para você. A partir de hoje aquela igreja vai ser problema. Por quê, pastor? Porque a irmã está indo para lá. Então o problema não está na igreja, amados, está em nós. O problema não está no teu irmão aí do teu lado, não, está em você. Só que você é egoísta e não quer reconhecer isso. Fica olhando o problema teu nos outros. Fica olhando as falhas tuas nos outros. Isso daí é o que? Uma estratégia satânica para que você não seja abençoado. Satanás, ele vai sempre se opor diante das pessoas para destruir as bênçãos, ou então para levar as pessoas a desistirem das bênçãos de Deus na vida dela. Olha o que diz aí o versículo de número 13. Ai de ti, Carolzinho, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, assentando-se em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Olha só, as pessoas desistindo das bênçãos. Nós vemos aqui a palavra do Senhor relatando que Carozim e Betsaida tiveram ali bênçãos, milagres aconteceram no meio daquele povo, naquela cidade, e no entanto não se arrependeram. Não se arrependeram, enquanto que em Tiro e Sidom não aconteceu milagre nenhum. E Jesus está dizendo: olha, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós outros. Amados, aquele que experimenta, aquele que tem uma experiência com Jesus e desiste, haverá um rigor severo para ele. Tem muitas pessoas desistindo das bênçãos de Deus. Isso daí é o que? É Satanás se opondo. Tem muitas pessoas tendo a oportunidade, sendo abençoado por Deus, tendo ali a oportunidade de trabalhar, fazer para Deus, e Satanás se opõe, causando o que? Desânimo, frustração,
só porque levantou um probleminha, só porque surgiu ali algo que entristeceu o coração da pessoa, só porque alguém falou algo que magoou a pessoa, vou largar a mão, vou abandonar, vou desistir, isso não é para mim. Amados, isso é satânico. Não dê ouvidos à voz de Satanás. Seja você um crente espiritual. Tem muitas famílias, olha só para você ver o quanto é maligno, amados. Tem muitas famílias, né, vendo as pessoas serem abençoadas e não querem se arrepender. Não querem aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Quantas famílias aqui tem pessoas, tem membros da família que é cristão, o membro da família está sendo abençoado, aquele que é cristão está sendo abençoado, está tendo paz no coração, e a família inteira vive numa tormenta, e a pessoa não quer se arrepender, não quer reconhecer. Tem muitas famílias assim, amados. Você é uma bênção, está sendo abençoado, Deus está fazendo grandes coisas na tua vida, e talvez a tua família esteja vendo isso, mas não quer aceitar Jesus como Salvador da vida deles, não querem aceitar aquilo que você tem. Isso é o que? Satanás se opondo. As pessoas conseguem ver a obra de Deus, mas não têm coragem de fazer aquilo que você faz, que é vir para a igreja. E ali Satanás se opõe de todas as maneiras, né? Vamos para a igreja, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode fazer na tua vida o que está fazendo na minha. Não, já tem minha religião. Religião não salva ninguém, amados. O que salva, o que abençoa, o que muda a vida da pessoa é Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é religião. Satanás faz as pessoas rejeitarem Jesus. Olha o verso de número 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. As pessoas, quando rejeitam aquilo que você está falando para ela de Jesus, elas estão rejeitando Jesus, amados. E se estão rejeitando Jesus, estão rejeitando a Deus. Ah, não vou para a igreja não. Ixi, eu tenho muito o que fazer na minha vida. Vem para a igreja para você ver o quanto vai ter coisas para fazer. O cristão, ele não para não, amados. Você não é preso, você é livre. E ir para a igreja é viver uma vida aprisionada. Eu não posso dançar, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso me drogar, eu não posso curtir a vida. A pessoa está presa naquilo ali. Nós somos livres de tudo isso. Somos livres. Jesus te libertou, foi para que verdadeiramente você seja livre. Jesus, então, olhando aqui todo o acontecimento, interessante aqui no texto que nós lemos, nos versículos que nós lemos, quando Jesus manda, amados, aqueles homens, aqueles 70 homens, de 2 em 2, quando ele manda aqueles homens irem anunciar que o reino de Deus está próximo, e aqueles homens saem todos felizes e contentes, Jesus tem uma visão. E que visão era essa que Jesus teve? Jesus viu Satanás caindo do céu como um raio, para se opor diante daqueles homens. Só que Jesus os revestiu de autoridade, assim também como você está revestido de autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Jesus revestiu você de autoridade. Satanás, ele vem para se opor, mas você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para desfazer toda a obra do inimigo. Olha o que diz aí o verso 17 do texto que nós lemos. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Olha só, amados, a autoridade.
Aqueles homens ficaram ali alegres, felizes. Olha, os demônios nos obedecem. Basta somente nós dizermos o nome de Jesus e os demônios caem fora. Faz aquilo que nós mandamos. Voltaram alegres, contentes. Mas mal sabia eles, amados, o que Jesus havia feito. Eles não viram o que Jesus viu. Assim também nas nossas vidas, nós não vemos aquilo que Jesus vê. Por isso Jesus nos reveste de poder para, no nome dele, expulsarmos demônios. Vai você expulsar demônio no nome de Pedro, no nome de João, no nome de André? Vai você expulsar demônio aí no nome de Tiago? Vai você expulsar demônio aí no nome da mãe de Jesus, para você ver o que os demônios vão fazer com você? Houve aí alguns rapazinhos espertos, 7 garotinhos, na fé. Olha, vamos expulsar demônio também, Nós vimos Paulo expulsando demônio, nós podemos fazer isso também. Aí chegaram diante de um endemoniado, mas desceu o porrete neles, bateu neles, arrancou toda a roupa deles, e ainda disse para eles: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês eu nunca vi. E desceu o porrete. Ele estava sem autoridade, amados. Agora, quando você tem a autoridade de Jesus, está escrito aqui, até os demônios fazem aquilo que você mandar. Até os demônios te submetem. Jesus diz assim, mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará. Amados, você tem autoridade. E que autoridade é essa? Você tem autoridade para anunciar que o reino de Deus está próximo. Você tem autoridade para anunciar: Jesus está voltando. Você tem autoridade para anunciar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista foi o precursor de Jesus, e ele anunciou essas palavras. Lá em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2, João Batista anunciava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois veio Jesus, trazendo ali a mesma palavra de João Batista. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 7. Jesus vem dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora Jesus dá uma ordem também aos discípulos para irem anunciar que está próximo o reino dos céus. Aí no verso de número, onde nós lemos aí, amados? 9. A vós outros está próximo o reino de Deus. Então você tem autoridade para anunciar. Você não precisa falar em mistério, você não precisa falar em línguas estranhas, você não precisa ter espírito de adivinho. É só você anunciar: está próximo o reino de Deus. Você tem autoridade para curar enfermos. Jesus deu autoridade para aqueles homens, aí no versículo de número 9: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outro está próximo o reino de Deus. Você tem autoridade também, amados, para julgar os incrédulos. Sabia disso? Que você tem autoridade para julgar os incrédulos? Jesus deu essa autoridade aos discípulos. Aí no versículo de número 10, diz assim, quando porém entrardes numa cidade e não vos receberdes, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudamos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo
o reino dos céus, o reino de Deus. Você tem autoridade para julgar os incrédulos. Não é você apontar o dedo na cara dele e mostrar os defeitos dele, não, viu? Não é isso, não. Você tem autoridade para julgar. Olha, arrependam-se, porque se vocês não arrependerem, o fim de vocês vai ser um inferno. Isso daí é você dar uma sentença, é você julgar. Se você não aceitar Jesus como Salvador da tua vida, o teu fim é no inferno. Jesus deu autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Lembra de Paulo, amados, quando ele foi levado a uma ilha chamada Malta? Quando ele chegou ali naquela ilha, os homens acenderam uma fogueira ali, e diz a palavra do Senhor que uma víbora o prendeu a mão. E Paulo, ele sacudiu aquele réptil ali na fogueira e nada lhe aconteceu. Os homens ficaram esperando ali, olha, ele vai morrer, ele vai inchar, ele vai morrer, e nada lhe aconteceu, porque Jesus deu autoridade para você pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente nos causará dano. Satanás vai sempre se opor contra a tua vida, mas você tem autoridade para desfazer toda a obra do inimigo. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Serpentes e escorpiões, que a Bíblia está dizendo aqui, amados, não vai pensar você que é cobra não, viu? É um escorpiãozinho, vou pôr ele na mão, deixar ele passear no meu corpo, que ele não vai me fazer mal nenhum. Isso não. Quando a Bíblia diz serpentes e escorpiões, está aqui falando de uma maneira simbólica, uma maneira ilustrativa, figurativa. Está figurando o que? Satanás e seus demônios. Serpentes, Satanás. Escorpiões, demônios. Então Jesus está dizendo, vocês têm autoridade para pisar em Satanás e para também repreender os demônios, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel na tua palavra. E queremos neste momento, Deus, entregar a nossa vida no teu altar. Sabemos que Satanás se opõe contra as nossas vidas, mas o Senhor nos dá autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Satanás precisa, oh Deus querido, de uma falsa identificação para locomover neste mundo. Mas Deus, que nós possamos a cada momento entregar a Ti os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, Pai. E a nossa vida venha a ser dirigida pelo Teu Espírito e guiada, Senhor, pela Tua palavra. É assim que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.